Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor revele-a aos nossos corações, que nós consigamos entendê-la através do Teu Espírito Santo, Senhor. Por favor, nos ajude, Senhor. Sem Ti nós não conseguimos compreendê-la, mas nós temos o Senhor conosco, que fala conosco e que nos ensina a Tua própria palavra e que nos capacita a praticá-la, Senhor. Por isso te agradecemos. Que haja nesta noite arrependimento, que haja nesta noite, Senhor, um aquecimento dos corações frios, uma volta ao primeiro amor, que haja nesta noite fortalecimento, Senhor, para aqueles que estão desanimados, que haja cura aos doentes, que haja esperança, Senhor, àqueles que estão sem esperança, que haja vida para aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Nós pedimos tudo isso da Tua parte, porque de Ti vem tudo isso. Agradecemos por esta noite, agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, nesta noite que o Senhor nos concede, de ouvirmos a Tua voz. No nome de Jesus, amém. Capítulo 5 de João, por favor. Vamos continuar a exposição, então, do trecho que nós estamos expondo no capítulo 5. Capítulo 5, verso 19. Vamos ver o 19, 20 e 21 nesta noite. João 5, 19, 20 e 21. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Vamos lembrar o contexto? Nós estamos aqui naquele momento posterior à cura do homem paralítico. Vocês se lembram? O homem que estava há 38 anos paralítico sobre o seu leito, e Jesus então vai em direção a ele lá naqueles pavilhões no templo e cura o homem, e o homem passa a andar, toma o seu leito, e passa a andar. Jesus então ali no templo encontra com este homem, ex-paralítico agora, trava uma conversa com ele. Depois este homem ex-paralítico conversa com os judeus, fariseus, em sua grande maioria legalistas, e depois Jesus encontra com esses judeus, fariseus, em sua grande maioria legalistas. O erro aqui que os judeus apontaram contra Jesus, ou acusaram Jesus de ter cometido, vocês se lembram? Foi o fato dele ter curado no sábado. E também o fato de Jesus ter dito ou se assemelhado a Deus, ou se comparado a Deus. Verso 18 é o contexto imediatamente anterior, diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Matar quem? Jesus. Os judeus procuravam matar Jesus, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus ficaram muito irados a ponto de querer matar Jesus, porque Jesus não somente curava no sábado, mas ele se dizia igual a Deus, ou sendo filho de Deus. Os judeus, a partir daquele momento, então, já começavam a planejar a morte de Jesus. De alguma maneira nós precisamos matar esse homem. Então, naquele encontro de Jesus com os judeus, esses judeus em sua grande maioria fariseus, legalistas, Jesus passa a explicar agora, a partir do 19, a verdade sobre ele mesmo, Jesus, como sendo o Filho de Deus, e como nós hoje necessitamos também saber a respeito de Jesus, conhecendo a verdade sobre Jesus, o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque conhecer Jesus, conhecer quem é Jesus, é a base
o fundamento da sua e da minha fé. A fé que nós temos, nós cremos em algo, nós temos um objeto de fé. A nossa fé é baseada em Jesus. A nossa fé não é baseada na igreja, a nossa fé não é baseada na palavra de homens, a nossa fé não é baseada nos acontecimentos miraculosos. A nossa fé é baseada numa pessoa, Jesus. E para que a sua fé seja saudável, robusta e cada vez crescendo mais, você precisa ter a fé direcionada para a pessoa certa, que é Jesus. Consequentemente, para você ter fé correta, saudável em Jesus, você precisa conhecer Jesus, conhecer quem é Jesus. Se nós perguntarmos para uma criança, por exemplo, se Jesus é Deus, talvez a grande maioria delas, ou quem sabe todas as crianças, elas vão responder que não. Jesus é Jesus e Deus é Deus. Jesus é o Filho de Deus, quem sabe elas vão responder, mas não, Jesus não é Deus. Mas acontece que muitos adultos, já com certo entendimento das Escrituras, ainda não assimilaram muito bem essa verdade. E essa verdade que Jesus é Deus, ela é central para o cristianismo. Ela emana do cristianismo bíblico. Você precisa crer que o Jesus que você crê, é Deus. Jesus é homem e Jesus é Deus. Nós precisamos ter isso bem fundamentado nos nossos corações. E é exatamente sobre isso que Jesus está ensinando nesta passagem. Ele está provando aos judeus a sua própria divindade. Agora, nesse discurso, que vai do 19 até o 47, é um discurso que ele fala aos judeus, aos seus discípulos e aos presentes ali naquele momento. Ele discursa provando a sua própria divindade. E Jesus apresenta argumentos que provam a mesma essência dele para com Deus. Vejamos então neste discurso que Jesus proferiu ali aos judeus e aos presentes naquele momento, alguns elementos importantes sobre a prova bíblica da divindade de Jesus. E hoje, no verso 19, 20 e 21, nós encontramos um ensino que, assim como Deus, Jesus dá vida para quem Ele quiser. Jesus dá vida para quem Ele quiser, assim como Deus. Agora, na introdução do discurso, nós precisamos entender o seguinte: no verso 19 e 20, existe uma base que Jesus introduz o seu discurso. Verso 19 e verso 20. Jesus mostra o seu relacionamento com o Pai, e esse relacionamento prova a sua própria divindade. Vejam, vamos no verso 19 primeiro, acompanhe aí, por favor. 19. Então lhes falou Jesus: em verdade, quando há essa repetição, nós já repetimos aqui várias vezes, de púlpito, quando há essa repetição, quando Jesus diz em verdade, é algo que não é menos importante do que palavras importantes de Jesus, mas é uma de importância ao quadrado. Não que as outras palavras ou falas de Jesus não fossem importantes, mas quando Jesus fala em verdade, tem que prestar muita atenção, tem que pôr os dois ouvidos para ouvir, não só um. Presta bem atenção, é algo muito sério que eu vou dizer agora. Jesus está mencionando isso. Em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir, verbo ver, fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, este quem? O Pai. O Filho também, semelhantemente, o faz. Aqui no verso 19, Jesus responde aos judeus que essa relação de Jesus, Filho, com Deus, Pai, é uma relação de profunda intimidade. Intimidade. Eles estão amalgamados, filho e pai, pai e filho. E aqui é porque a tradução não mostra para nós as palavras do original, mas aqui as palavras que Jesus usou é como que o trabalho
o trabalho do filho semelhante ao trabalho do pai. Vocês se lembram de um versículo que nós vimos isso? Um pouquinho antes que nós vimos: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os filhos carregam os traços de seus pais, e naquele contexto social, de acordo com o verso 19, os filhos seguiam as mesmas ou a mesma carreira profissional de seus pais. Carpinteiro, carpinteiro. Alfaiate, alfaiate. Isso era comum, muito comum, e algo como que uma tradição nas famílias judias, o filho seguir o mesmo ofício do pai. Hoje ainda acontece esse tipo de continuidade, né? Os filhos até pegam certos traquejos dos pais, do pai. O pai tem um determinado ramo de atividade, o filho segue o mesmo ramo. Isso não é tão levado a sério hoje, né? Existe uma liberdade um pouco maior por tradição mesmo, que não é uma tradição nossa hoje, esse tipo de sequência. Mas naquela época, essa continuidade do ofício do pai era uma tradição. Logo, Jesus está dizendo isso nesse contexto. Alguém que pode realizar a obra, executar o trabalho, o que Deus faz, aquele que faz, trabalha, executa a obra que Deus faz, deve ser tão grande quanto Deus e seu igual. É isso que Jesus está dizendo. Vos digo, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. É como que o filho estava olhando, como que um filho pequeno olhando o pai realizando o seu trabalho e fala: é essa profissão que eu quero seguir. E Jesus está dizendo assim, o que o pai faz com todo o seu poder, eu faço também. Perceberam que coisa linda? Senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, tudo que o pai fizer, o filho também semelhantemente faz. Aqui no original é exatamente o quê? Exatamente o quê? O pai tem todo o poder. O filho tem todo o poder. É isso que Jesus está explicando. Olha só, percebam essa relação íntima de Jesus com Deus, do pai com o filho. E existe um equívoco que invariavelmente passa, né, pelas nossas mentes com relação à figura do Deus do Antigo Testamento e de Jesus. O Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo, é um Deus irado, é um Deus de justiça aguda e severa, é um Deus intolerante, que uma pessoa, ao cometer um pecado, ele mandava fogo sobre a vida daquela pessoa, o Deus do Antigo Testamento. Agora, quando veio Jesus, agora é outra figura. É uma pessoa, é um ser compassivo, misericordioso, perdoador, né? De modo que o que Deus fez no Antigo Testamento foi de um jeito, agora quando Jesus veio, mudou tudo. Esse entendimento é muito equivocado, não deve passar pela nossa mente. O Deus do Antigo Testamento, Deus justo, severo quanto ao pecado, que se ira contra o pecado e contra o pecador que não se arrepende, é Deus misericordioso, é Deus perdoador, é Deus compassivo, longânimo, assaz benigno. Jesus, Deus presente conosco, é um Deus que se ira contra o pecado e contra o pecador impenitente, intolerante quanto ao pecado, severo, justo, misericordioso, perdoador, benigno, bondoso. Deus Pai e Deus Filho. O que um tem de atributo, o outro também tem. O que um faz, o outro também faz. Agora, quando eu me refiro ao que um e o outro, eu não estou querendo dizer com relação a dois deuses. O que um faz, o outro faz. Não é que um Deus age, o outro Deus age, e eles agem em cumplicidade. Não, é o mesmo Deus, porém pessoas distintas, Pai e Filho. Aqui você já pode usar como argumento para você provar a Trindade. Apesar de você não ver aqui a terceira pessoa, mas esse texto completando, ou de mãos dadas com outros textos, você prova a Trindade. Jesus dizendo isso: o que o Pai faz, eu faço. O Deus Pai, Deus Filho, pessoas distintas, o mesmo Deus. Mesmo Deus.
Não é que o que Deus faz, Jesus desfaz. Não. Deus é Deus. Prova isso, Rodrigo. Eu não consigo. Ninguém consegue provar a Trindade. Ninguém consegue provar a distinção de pessoas na Trindade. Mas ela existe. Ela existe. A distinção de pessoas, porém, o mesmo Deus. Dessa forma, então, Jesus mostra que Ele faz tudo aquilo que o seu Pai faz, em profunda e perfeita intimidade e unidade com Deus Pai. Sendo que esta relação com o Pai, do Pai, com Jesus, é permeada pelo amor do Pai para com o Filho. O amor entre Deus Pai e Deus Filho é o liame, é a ligação, é a junção perfeita, de profunda intimidade entre eles. Existe um amor perfeito na Trindade. Um amor recíproco entre as pessoas da Trindade. E esse amor como que irradia para fora da Trindade e alcança nós, seres humanos. Um amor perfeito, harmônico entre as três pessoas da Trindade. Deus amou o Filho, Deus Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Pai e o Filho, e isso antes de qualquer coisa acontecer. E se Ele não criasse o mundo, Ele estaria perfeitamente pleno nele mesmo, não precisando de nada, baseados no amor entre as três pessoas da Trindade. Amor perfeito existente na Trindade. E é isso que Jesus está dizendo no verso 20, acompanhem lá. Por quê? Jesus mostrou no 19, né? O Filho faz o que o Pai faz, semelhantemente, da mesma forma. E Ele vai provar o que liga isso, como que liga essa intimidade tão forte entre o Filho e o Pai e o Filho. Porque o Pai ama ao Filho. Ele mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: Deus, o meu Pai, isso está dizendo para os judeus ali, estavam querendo matá-lo. Deus, o meu Pai, me ama, e esse milagre que eu realizei agora há pouco, fazendo com que aquele homem levantasse, esse milagre que eu realizei é algo que meu Pai faz, e Ele pode fazer obras ainda maiores e mais maravilhosas do que este sinal. Se vocês viram o que aconteceu com aquele homem, Deus, meu Pai, pode fazer algo maior ainda, coisas estas que Ele me mostrará. Aqui quando você lê o verso 20, presta atenção no português, ó. E maiores obras, segunda parte do verso 20, e maiores obras do que estas, do que esses sinais, do que aqueles acontecimentos que Jesus estava realizando, maiores obras do que estas, lhe mostrará. Mostrará para quem? Para o Filho. Não é lhes, não é mostrar para vocês, mas lhe mostrará para o Filho. Prestaram atenção? Mas por que Jesus está dizendo isso? Lhe mostrará para o Filho, para que vós, agora vocês, aqueles ouvintes, se maravilhem, fiquem maravilhados. Essas obras, ainda maiores, Deus Pai mostrará aqui, é o mesmo que realizará por intermédio do Filho. Deus Pai realizará não somente esses sinais e milagres que vocês estão vendo, que estão acontecendo, mas coisas maiores do que esta, Deus Pai mostrará ou realizará através de mim, Filho. É isso que Jesus está dizendo. Que vocês vão se maravilhar. Perceberam a centralidade da pessoa de Cristo? O Pai executa tudo, absolutamente tudo, através do Filho. Jesus está provando a sua divindade. Jesus está provando qual que é o trabalho dele. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que ele faz? Ele é Deus encarnado. Ele faz todas as coisas de forma maravilhosa, como Deus faz. Portanto, Jesus é Deus. Estas obras que Jesus realiza são feitos miraculosos, nós vimos já 3, né? Que derivam de um poder que não é meramente humano,
Homem algum poderia fazer o que ele fez e poderá fazer o que ele fez, milagres, sinais miraculosos, feitos que um simples homem jamais poderia fazer, mas Jesus realizou porque o Pai lhe confiou este trabalho. Maiores obras do que estas, dos sinais e as maravilhas que Jesus estava realizando. Mas quais maiores obras do que estas? Dê um exemplo de uma obra maior do que estas. No verso 21, Jesus mostra qual é a resposta. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O que Jesus está dizendo? Vocês viram água sendo transformada em vinho. Vocês viram a cura de um menino, do filho de um oficial, a quantos quilômetros? A 30 quilômetros de distância. O menino estava morrendo lá em Cafarnaum. Jesus falou: seu filho está curado, vai, pode ir. E o homem pela fé foi. E aí antes disso, lembram-se, da passagem? Ele recebeu a confirmação de que o filho dele estava curado. Ele perguntou: que horas que foi? Foi a 1h de ontem. Aí ele lembrou: exatamente no momento em que Jesus falou que o meu filho estava curado. Segundo milagre. Terceiro milagre, o homem paralítico há 38 anos, Jesus fez esse homem levantar pelo poder verbal. Jesus está dizendo: além disso, eu vou executar, ou eu vou realizar a ressurreição de pessoas mortas. Os judeus pararam e perguntaram, certo, eles, não é possível. Não é possível. Dentro dos judeus existia o grupo dos fariseus e dos saduceus. Dentro existiam dois grupos dos judeus, os fariseus e os saduceus. Os fariseus levavam muito a sério a ressurreição e acreditavam na ressurreição. Os saduceus não levavam muito a sério, não acreditavam na ressurreição. Então Jesus ali ele já mostra que ele tem poder para fazer com que uma pessoa tenha vida. Quem sabe alguns daqueles judeus falam: então agora eu acredito nele. Quem sabe os saduceus falam: agora de fato eu não acredito nesse homem. Não existe ressurreição. 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Logo, Jesus dá vida para quem Ele quiser. O Filho faz o que o Pai faz. Tanto um como o outro têm o mesmo poder, inclusive para dar vida aos mortos. E Jesus aqui já está anunciando, já está preparando os da Judéia com relação a um acontecimento futuro que marcou a escrita do Evangelho ou do evangelista João. Qual foi o acontecimento? O maior dos milagres que Jesus realizou? A ressurreição de Lázaro. Bombou a Judéia. Bombou a ressurreição de Lázaro. E Jesus está dizendo: eu vou realizar a ressurreição de mortos. João escrevendo isso, quem sabe ele escrevendo uma verdade. O Senhor já tinha dito que ele ia ressuscitar pessoas. Mas este verso 21, ele não tem só uma conotação meramente física. O verso 21 não é somente com relação à ressurreição física de mortos. Um morto ressuscitando. Jesus, assim como Deus Pai, tem o poder para dar vida a todo aquele que está morto em seus delitos e pecados. Então nós estamos nos referindo a uma morte espiritual. E é isso que Jesus está dizendo, além de uma mera ressurreição física. Mera ressurreição física. Jesus está dizendo: eu posso fazer mais, porque o meu Pai faz e eu faço. Dar vida a mortos. E é isso que tem uma implicação para nós nesta noite. Uma conotação de ressurreição, de uma nova vida espiritual, para quem Ele quiser. Nessa passagem, há um ensino tão nítido sobre a maneira como você e eu somos salvos. Ou utilizando as próprias palavras de Jesus, como que nós recebemos vida espiritual. Como que nós mortos somos vivificados.
Assim, como Jesus disse no 21, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus dá vida àqueles a quem quer. Agora nós precisamos pensar sobre o seguinte, pensem em duas perguntas. Eu creio porque eu quis, ou eu creio porque Deus quis se revelar a mim? Baseado nesse verso 21 que Jesus está dizendo, eu dou vida, eu vivifico a quem eu quero. Vamos lá. Para nós cremos, né? Nós respondemos à fé, ou nós manifestamos, ou nós temos a iniciativa porque nós queremos, ou eu creio porque Deus tocou no meu coração e Ele quis se revelar a mim. Nós como ICCG, presta atenção, nós como Igreja Cristã em Campo Grande, cremos na resposta da segunda pergunta. Porque nós entendemos ser a resposta que a Bíblia apresenta. Não é o que nós formulamos, não é o que nós conjecturamos, não é quem sabe nós nos reunimos, vamos estabelecer como que a gente é salvo. Vamos pensar numa maneira correta e quem sabe para convencer as pessoas? Não foi estabelecido entre nós. Nós acreditamos na resposta dessa segunda pergunta porque nós acreditamos que ela é a mais coerente com a Bíblia. A Bíblia mostra claramente que todos nós, sem exceção, em nosso estado tão depravado de pecado, tão chafurdado em nossos pecados e aprisionados em nossas iniquidades, jamais desejaríamos Deus, se não fosse Ele vir até nós e nos vivificar. Nós nunca escolheríamos Ele, jamais aceitaríamos Ele. O Filho vivifica a quem Ele quer. Se Jesus está dizendo isso, existe a possibilidade de alguém falar, eu quero, mas Deus não quer? Ou ao contrário, o Filho quer vivificar, mas a pessoa fala, eu não quero. Perceberam a implicação da resposta? Isso faz toda a diferença para a nossa fé, para a saúde da nossa fé. Como que nós entendemos biblicamente o nosso nascimento? Às vezes uma criança pergunta, pai, como é que eu nasci? Como é que eu fui concebido? Aí você tem que pensar bem, dependendo da idade, como que você vai se falar, né? Como é que você vai explicar? Mas você não vai falar que foi a cegonha, porque senão a criança vai achar que foi dessa forma. Você vai tentar de uma maneira explicar como que é a concepção ali certinho. Nós também precisamos entender como que aconteceu o nosso nascimento. Nicodemos, o mestre da lei, vocês lembram? Ele não entendeu. Jesus falou, preciso nascer de novo. Mas falou, mas como? Vou entrar de novo na barriga da mãe? Aquele homem culto não entendeu. Mas a mulher samaritana entendeu. Que Jesus dá vida, que Jesus é a água viva que dá vida, que deu vida a ela despertou e foi falar para os seus conterrâneos. Muito bem. Então nós cremos na resposta da segunda pergunta, porque nós, em nosso estado de mortos, espiritualmente falando, não conseguimos buscar Deus, aceitar Deus, entender ou responder a Deus por iniciativa nossa. Também não é o seguinte, que Deus colocou o Evangelho à nossa disposição e disse, está aqui. É pegar ou largar. Aproveita que o tempo está acabando. Se Deus fizesse isso para os seres humanos, você acreditando ou não, ninguém pegaria. Ninguém pegaria. Ninguém aproveitaria a oportunidade de ser salvo. Se Deus fizesse assim, o Evangelho está à disposição de vocês, creiam. Ninguém creria. Você já deve ter passado pela experiência de falar de Cristo para uma pessoa há 5, 10, 15, 20 anos e a pessoa não responde, ela não entende, ela não quer saber. Por quê? Exatamente porque Deus, por intermédio de Jesus, não vivifica quem Ele não quer. Se Ele não vivificar, não há esperança para nenhum ser humano.
Agora eu preciso dizer para vocês, eu já disse aqui em outra oportunidade, eu repito, nós devemos sim levar o Evangelho a toda criatura. Todos precisam ouvir o Evangelho. Por quê? Porque é através da pregação do Evangelho que as pessoas são despertadas. O Espírito entra dentro daquela pessoa e é a palavra, o Evangelho que toca no coração da pessoa e a pessoa é vivificada. Como que ela vai ouvir o Evangelho se não há ninguém que pregue? Por isso que Deus falou para Paulo, vá na cidade tal e fale para todas as pessoas. Em Atos existe essa passagem, fale do Evangelho, pregue o Evangelho de Cristo, do caminho, para todos. Você precisa falar de Cristo. Ah, mas tem gente que não vai crer. Sim, mas tem muita gente que vai. E tem muita gente que Deus vai usar você para que, através da sua fala, da sua evangelização e da sua maneira correta de viver, coerente com aquilo que você fala, lógico, Deus vai despertar aquela pessoa e vai te usar para isso. Deus é quem revela, Deus é quem convence e Deus é quem vivifica. Por isso Jesus é tão claro nesta afirmação, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Agora, onde está a participação do homem aqui? A palavra de Deus nos mostra que nós todos, ou todos os seres humanos, estão mortos em seus delitos, em seus pecados, estão sem vida espiritual. Quando eu quiser eu vou a Cristo, só depende de mim. Qual é a participação do homem aqui? Zero. Morto não responde, morto não faz nada. Deus colocou o Evangelho dele à disposição dos mortos espirituais e falou, mortos, está aqui o Evangelho, venham buscar. Não é assim. Por que cremos então? Como então que uma pessoa ela deixa de ser morta e passa a ter vida? Porque o Filho dá vida espiritual à pessoa, a quem Ele quer. Jesus dá vida. Se você crê em Jesus Cristo e você foi salvo pela graça, Jesus te deu vida. Não é porque uma hora você fez uma força de pensamento, vou crer em Jesus agora. Eu preciso crer em Jesus, minha vida está muito atravessada, muito cheia de problema, agora é a hora. Não é assim. É Jesus que dá vida. E a partir da vida a gente responde, eu quero. Eu aceito. Pode falar sim, mas depois que Deus fez tudo já na sua vida, fez o seu coração espiritual bater, aí você responde. Pode responder, eu aceito a Jesus. Sim, aceita, porque Ele te aceitou primeiro. Morto não responde. Mas o fulano e o cicrano, puxa vida, que ruim, né? Por que Deus não salva aquela pessoa que eu quero tanto que Deus salva? Queria tanto que Deus salvasse algumas pessoas, mas puxa vida, Deus não salva. O que acontece? Alguma coisa está errada. Porque a pessoa parece que falta isso aqui para ela crer em Jesus. Oh Senhor, acrescenta mais um lá no livro da vida. Quem somos nós, diz o apóstolo Paulo, nós estudamos em Romanos, vasos de barro, para questionar o que o oleiro faz. Ele endurece a quem quer, e Ele usa de misericórdia com quem Ele quiser. Você concordando ou não com Deus, Ele é soberano. Ele manda, tanto nas vidas físicas quanto nas vidas espirituais. É Ele que tem um comando perfeito, Ele está na cabine de controle do universo. E é Ele quem fala, esse tem a minha vida, esse vai permanecer em seus delitos e pecados, amando as trevas. Ele é soberano. E o que isso deve gerar em nossos corações? Tristeza, porque Senhor, o Senhor não está salvando aquela pessoa? Não. Deve gerar gratidão em nossos corações. Oh Senhor,
porque o Senhor me amou. Oh Senhor, o Senhor me salvou, mesmo eu não merecendo, mesmo eu sendo inimigo do Senhor, mas o Senhor me aceitou. Puxa, Senhor, só tenho a dizer muito obrigado. Muito obrigado. O Senhor me amou. Eu quero te amar, Jesus. É uma resposta do amor de Jesus por nós. Ele te deu vida, Ele me deu vida. Agora o que você tem que fazer? Oh, muito obrigado. Não merecia. Se eu vou para o céu, muito obrigado, Senhor. O Senhor me amou, eu quero te amar. É um refluxo do fluxo do amor e da graça de Jesus nas nossas vidas. Certa vez uma irmã, ela indagou o pastor Charles Spurgeon. Ele estava pregando em Romanos, e a irmã falou assim: pastor Spurgeon, eu não entendo como que Deus, sendo tão bom e tão justo, pôde odiar Esaú. Aí o pastor Spurgeon falou para a irmã: eu não entendo como Deus, sendo tão bom e tão justo, pôde amar a Jacó. Ninguém merecia. Ninguém merecia. Mas Deus quis odiar uns, preterir uns, condenar uns, e salvar outros, e escolher outros, predestinar outros, salvar outros, tantos quantos Ele quer dar vida. Tudo isso nos faz pensar sobre a doutrina da eleição incondicional. O verso 21 é rico, vocês perceberam? É riquíssimo. As palavras profundas de verdade e inverdade que Jesus disse, né? Perceberam agora? Muita profundidade. Nós não conseguimos esgotar de longe, jamais. Dá vários sermões o verso 21. Agora nós podemos extrair do verso 21 a doutrina da eleição incondicional. O que é a eleição incondicional? Eleição é uma escolha. Incondicional, o que é? Sem condição. Sem critério que possa fazer com que aquele que está escolhendo fale: vou escolher esse, não vou escolher aquele, por conta de condições do escolhido. Do escolhido. Quando a sua avó separava o feijão, ela tirava os carunchos, os estragados, e separava os outros. Você perguntava para ela: avó, qual que é o critério? Esse aqui está estragado, esse aqui está preto, esse aqui é pedra, o resto dos bonitos eu vou pôr na panela. Ela tinha um critério, a condição. Agora, quando Deus escolhe, Ele não põe condição, não há condição naqueles que Ele escolhe, é incondicional. Esta é uma doutrina de esperança, não é uma doutrina de tristeza, para aqueles que reconhecem que são totalmente depravados por seu estado de pecado e miséria. Todos aqueles que reconhecem: eu sou depravado, Deus jamais me escolheria porque eu sou pecador. Mas aí você ouve uma doutrina dessa e fala: mas Deus me escolheu. Então não é porque eu sou pecador ou porque eu faço coisa boa, mas porque o Senhor quis. Que esperança o pecador tem nessa hora? Deus escolheu você, pecador. Ele poderia mandar você para o inferno, e justa e corretamente, perfeitamente correto, mas Ele te escolheu. Em resumo, essa doutrina da eleição incondicional é o seguinte: quando Deus estava lá para criar o mundo, antes do start, antes de Gênesis 1:1, né? Quando Ele decidiu criar, no plano dele, em criar todas as coisas, Ele escolheu aqueles seres humanos que decidiu salvar e aqueles que não quis salvar, sem que qualquer um deles tivesse cumprido alguma condição como base para esta escolha. Deus escolheu todos aqueles que Ele escolheu para serem seus antes da fundação do mundo. Antes. É predestinação. A escolha foi anterior a qualquer tipo de execução de obras que você e eu pudéssemos realizar, ou poderíamos realizar, que chamasse a atenção de Deus. Após a queda, todos merecem punição.
e a justiça de Deus seria satisfeita se todos perecêssemos no inferno. Mas o fato de alguém ter sido resgatado da perdição não se deve a nada no salvo. Nada em mim e em você. Porque pode acontecer, e acontece, de cristãos pensarem: Deus me escolheu porque eu tenho essa qualidade, eu sou bom, eu faço tantas coisas boas. Mas a eleição, a escolha de Deus não se baseia em condição alguma. Nada do que Ele vê em mim e você chamou a atenção dEle para Ele escolher você e eu. Nem a fé. Existem alguns doutrinadores que falam: Deus não anteviu a fé. O Rodrigo vai ter fé, ele vai crer em mim, então eu vou escolher ele. Não existe condição. Não existe. Ele escolheu porque Ele quis. Perceba então que uma vida de 15, 20, 30, 50 anos, repleta de pecados, mergulhados em pecados e misérias de uma pessoa, essa pessoa pode ser eleita e ser salva. Isso é libertador nós pensarmos assim. Porque você pode pensar: não, mas aquela pessoa é um drogado, ele vive na sarjeta usando cocaína. Deus não pode salvar ele, ou Deus não vai salvar ele, porque ali é complicado, hein? Não existe nada de bom, de tão bom que Deus escolheu você ou alguém, ou nada de tão ruim que Deus não possa escolher aquela pessoa. É incondicional, isso é libertador demais. Aleluia. Existe esperança para você falar do Evangelho para toda e qualquer criatura. Porque quando Deus escolhe alguém, ou nos termos de Jesus, quando Ele vivifica alguém, Deus, tem os seus próprios conselhos sábios do porquê faz e o que faz. E Ele escolhe quem decidiu escolher. Você pergunta: por que Deus escolheu? A resposta é: porque Ele quis. Mas qual foi a vontade dEle? Não sabemos. É um conselho, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, é o beneplácito de sua vontade, é o conselho da Trindade, escolhendo, decidindo da forma mais perfeita que você possa imaginar. Beneplácito de sua vontade. Logo, estar entre os eleitos só depende de uma coisa: você se submeterá a Jesus Cristo, e ponto final. Quando Jesus vivifica você, a sua vida, todo o seu ser se rende a Jesus, se submete a Jesus. Ele é soberano e você agradece: Senhor, aprove a Ti me escolher, foi por bondade Tua me escolher, por isso eu me submeto a Ti, Senhor. Sou o Teu servo agora, faça de mim o que o Senhor quiser, mas eu não vou viver como um escravo, distante do Senhor, não. O Senhor, como Jesus diz, os tem como amigo. Jesus ama você e a mim. Quando Ele nos salva, Ele transforma as nossas vidas e nós passamos a nos submeter a Ele, e ponto final. E a nossa vida é, como o apóstolo Paulo diz, usando o termo escravo, mas o escravo do amor de Deus, como que dizendo assim: eu estou preso por esse amor, que Jesus me amou. Pode passar, mano. Concluímos então que Deus em Cristo Jesus, Ele tem razões soberanas para escolher assim, e Ele escolhe e vivifica contra as nossas expectativas. Ele escolhe quem Ele quer, e de repente a gente acha que descobriu o padrão que Deus estabeleceu para a eleição e salvação. Aí Ele mostra que nós não sabemos de nada. Ele mostra que o padrão que Ele estabeleceu para escolher as pessoas não está ao nosso alcance. O padrão de escolha é dEle, é Ele quem escolhe, porque Ele é soberano e Ele estabelece, ponto final. É isso que as Escrituras nos mostram, e é isso que esse verso 21 nos mostra: o Filho dá a vida a quem Ele quer. E ao lermos um trecho como esse, então, em nossos corações deve ficar encharcado o quê? Gratidão.
Muito obrigado. Muito obrigado, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, por me escolher sem eu merecer, por me dar vida plena, vida verdadeira. Eu não merecia, Senhor. O Senhor não escolheu A ou B ou C, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Se o Senhor me escolheu, eu quero aprender a ter gratidão, agradecer ao Senhor, porque nada de bom há em mim. Eu não merecia essa salvação, mas um dia Jesus nos vivificou, a mim e a você, que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Encerramos então, relendo o verso 21. Vamos todos juntos reler o verso 21, para nós sairmos daqui refletindo, pensativos sobre esse trecho, e especialmente o verso 21. Pois, vamos lá? Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, porque foi do teu agrado, foi do teu querer dar vida a todos aqueles que têm nova vida em ti, presentes aqui nesta noite. Se o Senhor deu vida, que haja em nossos corações gratidão, porque essa vida que o Senhor nos deu é tudo do que nós precisamos, Senhor. Nós temos tudo, a nova vida em Cristo Jesus, onde nós temos esperança, paz, alegria, vida eterna. Tudo nós temos em Jesus Cristo, porque Ele vivifica quem Ele quer. E se há nesta noite alguém que não foi vivificado por Jesus Cristo, Senhor, pedimos que o Senhor possa tocar nesse coração, dando a esta pessoa vida espiritual, para que ela passe de morto para vivo e possa responder através da fé, dizendo: eu me rendo e me submeto a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da minha vida, e possa pedir o batismo como um símbolo da confirmação dessa salvação que aconteceu, dessa vivificação que aconteceu no coração. Oramos, agradecidos por tudo isso, por todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Agradecemos neste nome. Amém e amém.